Estou aqui com esse osciloscópio na mão. Olha só, tenho aqui um osciloscópio, se vocês puderem mostrar o osciloscópio aí. Estou com esse osciloscópio. Tenho aqui, ó, uma ponte LCR, tá vendo? Uma ponte LCR, né? Aqui, como eu estou vendo aqui, ó, uma ponte LCR. Tem aqui também esse multímetro da Fluke. Então, estamos aqui com 3 instrumentos. Esses 3 instrumentos, se puder aumentar para cima aí, aparecer os 3. Esses 3 instrumentos aqui são 3 instrumentos extremamente importantes aí no seu dia a dia de trabalho. Mas a pergunta é, que eu vou fazer, né? Quando é que eu uso uma ponte LCR? Quando que eu vou usar um osciloscópio? E quando eu vou usar um multímetro? Porque cada instrumento foi criado para um objetivo, né? E a pergunta é, quando que eu uso cada um deles, né? A outra pergunta que eu faço é, que nível de conhecimento eu tenho que ter para me usar uma ponte LCR? Que nível de conhecimento eu preciso ter para dominar um osciloscópio? E que nível de conhecimento eu preciso ter para dominar um multímetro? Quando eu falo dominar, não é simplesmente mexer em botões, né? E fazer mexer em botões e etc. Não é só nisso. A questão é, se eu coloco um multímetro, por exemplo, numa escala DC, né? O multímetro está na escala DC, beleza. Então, qual é o meu objetivo com esse multímetro? Ah, é só medir a tensão de bateria? Só medir a tensão de VCC do CIs? Não, né? Então, quando eu coloco em DC, ele tem muito mais objetivo do que se simplesmente você ficar medindo DC e tensões de bateria e tensões de fontes, ou pinos de VCCs e circuitos integrados. Porque a grande maioria do pessoal, quando vai usar multímetro, faz o quê, né? Usa para medir VCC, usa para medir uma tensão ou outra que ele descobriu por acaso, usa para medir tensões de reguladores, usa para medir tensões de baterias, etc. E o multímetro, a escala DC vai muito mais além do que simplesmente você fazer essas únicas medições. Quando nós viemos aqui para uma ponte LCR, que é indutores, capacitores e resistores, né? O que nós aprendemos? Né? Muitos técnicos aprenderam o seguinte, que capacitor se media com multímetro, na escala de resistência. Então, para que existe uma ponte LCR, onde ela mede muitas variáveis do capacitor, muitas variáveis do resistor, além da capacitância, né? Então, o capacitor não se mede em resistência. Beleza, então a pergunta é, que conhecimento que eu tenho que ter para usar uma ponte LCR? Tem que ter bastante conhecimento. Outro lado do osciloscópio, mais ainda. Aqui, nós estamos na esfera de medição de componente, aqui nós estamos na esfera de análise DC, e aqui nós estamos na esfera de análise de sinais, que são, aqui vai elevar mais o seu nível ainda. Então vamos imaginar o seguinte, o técnico para medir componentes precisa de uma ponte LCR, então é um técnico que sabe medição de componentes. O técnico para fazer uma análise mais avançada, uma análise DC, olhar numa placa somente por tensões contínuas, ele conseguir saber qual é o defeito de uma fuga de um capacitor, um transistor com fuga, e etc., ele vai usar um multímetro. Agora, quando vai para análise de sinais, você parte para uma análise que nós chamamos de análise AC. Então aqui você tem teste de componente, aqui você faz técnica de análise AC, DC, e aqui você faz técnica de análise AC. O que muda o jogo? Muda que aqui você precisa entender de profundidade realmente quais as variáveis de um capacitor, por exemplo. Aqui você precisa realmente entender o comportamento dos componentes em DC, e aqui você precisa realmente entender o comportamento dos componentes em AC, para você entender os sinais. Se você aplicar um retangular, uma triangular, uma quadrada, se você aplicar uma senoidal, o que vai acontecer com esse componente para você poder determinar qual a forma de onda que entra e qual a forma de onda que sai. Então esse aqui é um mundo. Então esses instrumentos, esse universo, esse mundo que eu estou dizendo é o mundo de medição de componentes mais avançadas, técnica de análise da C, que é para fazer técnica de análise de circuito e técnica de análise de efeito usando multímetro de forma correta, e o osciloscópio nível mais avançado. Então você poderia sair aqui de nível 1, nível 2 e nível 3 em conhecimento eletrônico. Tá, o que a gente mais encontra no mercado hoje? Muitas pessoas têm esses instrumentos, mas não sabem usar, né? Certo? O que eu quero dizer para vocês? O que adianta nós termos um osciloscópio se nós não soubermos usar? O que adianta ter uma ponte LCR se eu não sei os comportamentos dos componentes? O que adianta eu ter um osciloscópio se eu não sei o comportamento do componente em AC? O que adianta eu ter colocar um multímetro na escala DC só para medir VCCs e tensões de bateria ou tensões de fontes? Também não adianta, porque você está muito limitado. Então o que eu quero dizer, passar nessa aula para vocês hoje, que antes desses instrumentos você precisa ter conhecimento. E qual é um dos maiores erros que a gente comete?
Muitas bancadas têm osciloscópios empoeirados, muitas assistência técnica abandonaram o osciloscópio porque não conseguem utilizar, né, não sabem o que fazer com o osciloscópio e são empoeirados. E o detalhe, é um dos instrumentos mais eficientes para fazer reparo que existe hoje, é o osciloscópio. Porque aqui você vê a coisa acontecer, né? E tudo aquilo que você enxerga fica muito mais fácil você resolver. Então, o osciloscópio é uma excelente ferramenta que eu estou cansado de ouvir nas assistências técnicas estão abandonados, não se utiliza, não gastaram dinheiro, mas não sabe usar. Quando vai usar, se perde, não sabe nem analisar sinais, não sabe analisar forma de onda, não sabe o que é frequência, não sabe o que é um rise time, um fall time, né? Não sabe o que é um T-on, não sabe o que é um T-off, não sabe o que é uma modulação PWM, não sabe calcular Duty Cycle. Pega o osciloscópio e não sabe utilizar. Então, para que nós vamos colocar um osciloscópio na bancada se você não sabe utilizar? Para que ter uma ponte LCR se você só mede a resistência do capacitor? Né? Então, para que você vai usar uma ponte LCR? Para que você vai ter um osciloscópio se você não tem conhecimento para utilizar? Então, eu quero dizer para vocês que antes do instrumento vem o conhecimento. Né? E aí é onde as pessoas apanham. Primeira filosofia, que a bancada ensina, né? Então a bancada ensina, você pega o osciloscópio, mas não sabe usar. A prática ensina, mas você pega uma ponte LCR e não sabe usar. A bancada ensina, mas você pega um multímetro na escala DC, só sabe medir VCC, tensão de fonte, tensão de bateria. Se medir qualquer outra tensão na placa, você não sabe dizer se ela está certa ou errada. Pega o osciloscópio, se alguém disse para você qual era a forma de onda, você sabe medir. Se alguém não te disse, você não informou para você qual a forma de onda que está ali, você já encosta o osciloscópio que você não sabe usar. A ponte LCR nem se fala. Você já ouviu falar numa ESR de capacitor, mede com capa-cheque, mas não sabe nem o que você está medindo, né? Aí muita gente nem mede capacitância, mede capacitor por resistência. Então, esse universo da eletrônica é um universo, esse jeito que eu estou dizendo, é o jeito errado de você trabalhar com eletrônica. E essas ferramentas, quando você não tem conhecimento para usar, sabe o que elas vão servir? Elas vão mais te atrapalhar do que elas vão te usar. Elas mais vão fazer você perder tempo do que você ganhar tempo. Por quê? Você já está apanhando com o defeito. Você já não está conseguindo resolver. Aí você vai achar que o osciloscópio é mágico, vai achar que o osciloscópio vai te falar para você o defeito e ele não fala. Então, o que acontece? Aí você coloca o osciloscópio, aí você não sabe manusear, não sabe que escala que você coloca, não sabe que sinal, não sabe que frequência, aonde que eu mexo no trigger, aonde que eu mexo no tempo, onde que eu mexo na escala de tensão. Aí você não sabe utilizar. Aí sabe o que acontece? Você, além do problema que você não estava resolvendo, você ainda acrescentou mais uma dúvida na sua análise, mais um problema na sua análise. Isso vai custar, para você vai custar caro. Né? Então, por que tudo isso acontece? Por que você pega o osciloscópio e não sabe usar, não sabe fazer análise DC, não sabe fazer análise AC, não sabe utilizar uma ponte LCR? Muitos nem sabem que uma ponte LCR existe. Né? Muitos nem sabem. Por que muitos só medem capacitor a resistência, medem só a resistência de fio de indutores, acham que transistores é tudo com multímetro, acham que diodo é com multímetro, tudo é com multímetro. Então, se tudo é feito com multímetro, para que é que criaram todos esses instrumentos? Se o multímetro faz tudo, né? Se você pega um multímetro desse aqui, por exemplo, ó, né? E acha que ele é mágico, né? Acha que esse cara mede transistor, mede GBT, mede optocoplador, mede capacitor, mede até CI, gente até medindo resistência de CI com multímetro, né? Mede até circuito integrado. Você acha que esse cara é mágico? Então, para que se criou tudo isso aqui? A pergunta que eu faço é, né? Para que se utilizou todos esses equipamentos, né? Se você só sabe usar o multímetro. E aí você acha que isso aqui é mágico, acha que ele mede tudo, acha que ele faz tudo. E por que o senhor está fazendo isso, professor? O professor está levando... Está muito sério hoje. Eu estou falando seriamente porque isso é sério, né? Isso é muito sério. Isso é um dos fatores que levam o seu dia a dia na eletrônica a serem improdutivos. Essa falta de conhecimento, de saber aplicar, colocar a coisa certa no lugar certo, é o que tem feito você demorar muito mais para consertar equipamentos. Você produz menos por dia, você conserta menos por dia, porque você não consegue utilizar as ferramentas que foram feitas para agilizar o seu conhecimento. Então, eu quero dizer para você que, antes do instrumento, você precisa ter conhecimento. Não sei se você concorda comigo. Primeiro, né? Qual é o objetivo de um instrumento? O osciloscópio vai te mostrar sinais. Mas a pergunta é, ele vai te mostrar um sinal de entrada
e você vai medir no sinal de saída. Consegue até medir os dois usando 2 canais, que é sinal de entrada e sinal de saída. E ele vai te mostrar lá o sinal de entrada e vai te mostrar o sinal de saída. A partir daí, o osciloscópio não faz mais nada. A função dele já foi cumprida. É extrair aquele sinal e mostrar para você na tela. Isso você já está cansado de saber. Qual é o seu papel agora? O seu papel agora, a partir desse momento que o instrumento mostrou para você, é julgar. É dizer se aquilo está certo ou se aquilo lá está errado. E como é que você vai dizer se aquilo lá está certo ou se aquilo lá está errado, se você não conhece o sinal que você está medindo? Você não conhece o circuito que você está medindo. Isso vai te gerar dúvida. Por exemplo, um simples multímetro. Eu pego esse multímetro aqui, por exemplo, né? Vou lá, vou medir a escala, coloco na escala DC, vou lá e meço uma tensão no circuito que deu 2,75 volts. Aí você olha para aquilo e fala, pô, tem 2,75. Tá. Aí eu pergunto para você, tá certo ou tá errado? Aí você fala, não sei dizer se está certo ou está errado. Por quê? Falta conhecimento da eletrônica para que você, antes de medir, você tem que saber o que você vai encontrar ali. Aonde que as pessoas erram? Usam instrumentos para adivinhar sinais, adivinhar tensões. E não foi feito para isso. O instrumento serve assim. Você diz, olha, aqui tem que ter esse tipo de sinal. Então, como com a mão e com os olhos palpar você não consegue enxergar aquele tipo de sinal, então o que vai acontecer? Você vai lá com o osciloscópio, ele vai extrair o sinal e você vai dizer, não, esse sinal não está certo. Porque antes de você medir, você precisa conhecer o sinal que tem que ter ali. Mesmo a simples tensão DC. Eu vou medir a tensão na base de um transistor. Aqui, pelo circuito que tem aqui, a tensão nesse transistor tem que ser de 9,72 volts. Então, você já sabe o valor que a tensão ali tem que ser de 9,72. Então, você pega o instrumento, vai lá e mede 9,72 e você fala, isso aqui está ok. Porque antes de você usar o instrumento, você já sabia qual é a tensão que você encontraria ali. Não usou o instrumento por questões de adivinhação. Não usou o osciloscópio para adivinhação e nem a ponte LCR. Então, o que eu quero dizer para você? Que esse jeito de você usar um instrumento por adivinhação, esse jeito de você ter um instrumento, não saber manusear, não saber utilizar, não conhecer os sinais, não saber como a eletrônica funciona, esses camaradas vão mais te atrapalhar do que te ajudar. Eu não sei se você concorda, mas isso aqui pode mais atrapalhar do que te ajudar quando te falta conhecimento. Porém, do outro lado, esses instrumentos vão fazer a sua análise muito mais rica, muito mais rápido, muito mais eficiente, muito mais produtiva quando você conhece e você sabe usar esses instrumentos. Saber usar o instrumento não é você medir uma tensão de dreno, medir uma senoide do sinal de áudio, medir um pulso de gate. Isso não é utilizar. Isso daí é macetes que te ensinaram. Olha, o pulso de gate é assim, a senoide é assada, o sinal de áudio é esse. Isso daí são macetes e medições de componentes. Entender realmente as coisas como elas funcionam é você olhar no circuito, saber o que entra e o que sai, e aí você usar instrumentos para ver se aquilo ali está certo ou está errado. Isso sim é usar instrumento de forma adequada, porque você conhece o circuito, sabe o que entra, sabe o que sai, você aplica o osciloscópio para ver se está entrando certo, para ver se está saindo o sinal correto. Isso é análise, independente de qual parte do circuito, independente de qual área do circuito você vai estar usando esses instrumentos. Então eu estou fazendo esses questionamentos para você entender uma máxima que vai te levar a ter sucesso com manutenção, que é: antes dos instrumentos, você precisa ter conhecimento, né? Vou pegar uma placa aqui, né? Vou pegar uma placa aqui para nós. Pegar uma placa qualquer aqui. Vou pegar uma placa de um ar inverter. Placa de ar inverter, por exemplo, né? Vou pegar essa placa aqui, ó. Estou com essa placa aqui de ar inverter. Deixa eu puxar o osciloscópio para frente um pouquinho. Tá. Placa de ar inverter aqui. Estou com essa placa. Beleza. Estou pegando essa placa aqui, né? Estou com essa placa. Aí vamos fazer o seguinte. Então, quando você vai fazer manutenção, você tem 3 maneiras de você fazer reparo. Como assim, professor? Eu aprendi uma. Não, tem 3, tá? O que é 3? A primeira maneira que você tem de fazer manutenção, que ela é o quê? É quando você vai trabalhar com o equipamento em off. Então, quando você vai trabalhar com o equipamento em off, você vai trabalhar com teste de componente, você excluiu a necessidade do osciloscópio, você acabou de excluir a necessidade de usar um multímetro, né? Nesse caso, por quê? Você não vai usar a escala nem AC nem DC do teu multímetro. Por quê?
Porque você está trabalhando com o equipamento desligado, né? Por quê? Como você pode não saber o funcionamento do circuito, você não sabe as tensões em cada ponto, você não sabe quais os sinais que existem nessa placa, porque você não entende o funcionamento dessa placa, aí você sabe assim, então, o que eu vou fazer? Eu vou desligar e eu vou fazer a medição de componente, vou descarregar os capacitores por questões de segurança e vou utilizar os instrumentos para me medir transistores, medir não sei o quê. Então, a primeira regra que você tem que entender que quando você vai para esse nível de análise, existem os componentes indutores, resistores, capacitores, diodos e transistores, circuitos integrados. Indutores, capacitores e resistores, você vai usar uma ponte LCR, porque ela foi feita para isso. Indutor, capacitor e resistor. Então você usa uma ponte LCR para medir indutores, capacitores e resistores. Professor, e o diodo? A ponte LCR não serve para testar diodos, o osciloscópio não serve para testar diodo, e o multímetro tem essa escalinha de diodo aqui que não serve para nada. Ó. Essa escalinha de diodo aqui que está no multímetro só serve para polarização direta e reversa. Você não faz teste de corrente, você não aplica tensões mais altas, não faz nada. Né? Isso aqui só serve mesmo para verificar se o diodo está em curto ou aberto. Curto ou aberto, isso aqui serve. Para você medir fugas, etc., isso aqui não serve. Né? Então, o que acontece? Então, esse cara também é limitado. Então, quando nós vamos para a esfera de teste de componentes para trabalhar com equipamento em off, querendo ou não, o certo, você já conhece, não sei se você conhece o nosso método, nós temos um método que a gente usa teste de componentes usando fonte de alimentação. Então eu consigo nessa placa saber fugas, saber de curtos, né? Se o transistor está com fuga, se não está, injeto tensão no diodo, polarizo direto, aumento corrente, vê se ele está aguentando aquela corrente, suporta aquela corrente, tudo isso com fonte de alimentação. Então com fonte a gente consegue detectar fuga no IPM, nós conseguimos detectar fuga num determinado setor utilizando fonte de alimentação, mesmo com vocês trabalhando com equipamento em off. Então, existe esse método 1, que é o quê? Teste de componentes. Quando você desliga o equipamento, o único recurso que sobra para você é você testar componentes. Você não tem outra opção, porque você acabou de desligar o equipamento para fazer medição. Esse método é um dos métodos mais utilizados no Brasil, né? O brasileiro aprendeu a medição de componentes, e muitos deles, né, o multímetro digital, salvou muita gente, inclusive salvou minha vida por mais de 10 anos, que eu também usei muito esse cara. E hoje, para ser sincero com vocês, né, se você falar, professor, para testar um diodo, você prefere o digital ou o analógico? Eu ainda prefiro o analógico. Ela é melhor do que o digital para teste de diodos e transistores, não, embora que seja um método errado. Você testar diodos e transistor com multímetro não é o jeito certo, tanto é que não tem escala de diodo, transistor aqui, só tem escala de medir HFE. Né, que não tem escala para medir transistores. Então, isso aqui não mede GBT, isso aqui não mede MOSFET, isso aqui não mede BJT, não foi feito para isso. Isso aqui foi feito para medir resistência, tensão e corrente, ponto. Né? Aí, beleza, então nós estamos fazendo essa medição aqui. Então isso é melhor que esse cara. Então, vamos excluir. O jeito certo de medir o componente é esse aqui. Indutor, capacitor e resistor. Professor, mas e os transistores? Usa fonte de alimentação. Né? Usa fonte. Inclusive, na semana... abaixo desse vídeo aí tem um link onde você pode se inscrever em um dos nossos eventos que nós estaremos fazendo muito em breve. Você entra aí, você vai ver a data tudo certinho, e cadastra o maior evento de semana de reparo de placas eletrônicas. E lá eu vou te ensinar esse método 1 certinho, a ponte LCR, teste com fonte, como é que faz. O teu nível 1 aí eu vou deixar ele melhor, porque tem muita gente que praticou 10, 15, 20 anos na prática e apresentou o método errado. Você mediu o transistor do jeito errado, você mediu o gate drive do jeito errado, mediu diodos do jeito errado, capacitor e indutor do jeito errado, e eu vou te ensinar nesses dias do jeito certo. Então você faz seu cadastro, inclusive você se cadastrando, você vai receber também o quê? Você vai receber apostila, materiais bônus, aulas bônus. Então você entra lá, clica, faz seu cadastro, vai para o grupo de WhatsApp, chega lá, você vai receber um vídeo e você vai lá para a sua página de conteúdo, onde você vai receber vários outros conteúdos e se prepare para o maior evento de reparo de placas eletrônicas do Brasil, onde eu vou te ensinar esse método 1 com a ponte LCR, o método 1 com a fonte de alimentação, fazendo os testes corretos. E vou te explicar também a vantagem do nível de análise DC e assim. Então, está na descrição do vídeo em algum lugar, é só você se cadastrar, tá bom? Continuando aqui. Então, esse é o jeito de você fazer técnica de análise de efeito. O método 1, o nível 1 de conhecimento. Professor, explica para mim agora qual é o outro método que existe. Existe um outro método, que é onde você conhece não só em alguns pontos. Não é só saber a tensão contínua do capacitor,
nem só medir as tensões na saída da fonte. E, né, ou se tiver algum regulador, você mede as tensões do regulador e mede a tensão do regulador aqui, tem que ser 5. Só medir os VCCs. Isso não é técnica de análise DC, isso é análise de fonte, né? Isso não é técnica de análise DC. Professor, como a análise DC, eu não sei, o que é análise DC? Quando você conhece o comportamento do indutor em DC, do capacitor em DC, do resistor em DC, do transistor em DC, dos MOSFETs, qualquer componente aqui, o comportamento dele em DC, como é que o transformador se comporta em DC? Como é que essa ponte retificadora se comporta em DC? Quando você conhece o análise de funcionamento DC do componente, né, que você conhece, por exemplo, quantos volts DC eu tenho nesse ponto? Quantos volts DC eu tenho nesse ponto? Né? Esse circuito aqui é AC ou aqui eu vou encontrar DC? Tem gente que tem dificuldade até de classificar se coloca o multímetro na escala AC ou se coloca na escala DC. Né? Então, quantos volts DC eu tenho aqui? Ah, aqui deveria ter X. Então tem? Não. Então está errado. Mas está errado por quê? Então, pela própria tensão do circuito, você consegue detectar qual componente está com problema. Então quer dizer para você que se eu souber a tensão, eu meço a tensão aqui, vou medir a tensão aqui, tem tantos volts. Mediu, está errado. Essa tensão não está certa. Você já sabe que aqui tem problema? Não, aqui tem que ter X volts, mas aqui não tem. Então você já sabe que o problema aqui está errado. E você não vai desconectar e desligar o equipamento, porque você está trabalhando com ele em on. Só que você está trabalhando com o equipamento ligado, porém usando a técnica de análise DC. E você vai usar qual instrumento? Você vai usar o multímetro na tua escala DC. Então, professor, é possível usar o multímetro na escala DC, conhecendo os comportamentos do componente em DC, fazer uma boa análise de efeitos sem a necessidade de desligar e medir o componente? Sim. Quando você conhece a análise DC, o comportamento dos componentes em DC, auxiliado ao funcionamento do componente mais uma fonte de alimentação com tensão contínua, você consegue fazer uma grande análise e chegar em muitos efeitos de muitos componentes. Porém, né, vamos dizer, capacitor em DC, você consegue detectar fugas? Consegue. Né? Você consegue detectar fugas do capacitor com tensões contínuas? Sim. Você consegue saber se a capacitância está alterada com a ponte LCR? Sim. Você consegue saber se ele está com boa filtragem usando o osciloscópio para uma filtragem? Sim. Olha só, então, nesse mesmo capacitor você pode verificar curtos de fuga usando o multímetro com a escala DC, você pode medir capacitâncias, as capacitâncias, as resistências paralelas, né, as ESLs do capacitor, você consegue medir a ESR, você consegue medir defasagem, você consegue medir fator de dissipação, fator de qualidade do capacitor, usando isso aqui. E com o multímetro, com o osciloscópio, você vai saber qual é a tensão de ondulação, se ele está bem filtrado, se a VC mínima está boa, se está máxima. Então, olha só, você no mesmo componente, olha a diversidade de análise que você tem. Vamos dar exemplo. Então, esse é o capacitor do nosso retificador. Então, a tensão aqui, ela é contínua. Então, vem lá. Tem que ter aqui, a tensão aqui, você já sabe que a tensão nesse capacitor é VAC vezes raiz de 2 menos a VF do diodo. Então você sabe que a VF do diodo é tanto, aqui tem 110, vezes raiz de 2 dá 155, menos 1,4, vai dar lá 153,5 volts. Aí você vai medir 153,5. Então tá boa, beleza? Aí você vem aqui com o osciloscópio, eu quero analisar a ondulação desse osciloscópio, já é uma análise mais avançada. Então pega o osciloscópio, você sabe que a tensão aqui em cima é máxima, a tensão aqui é a VC mínima, o capacitor sustenta a VC mínima, mas está muito baixa. Essa VC mínima usando o osciloscópio ela deveria ser maior por vários fatores. Então a tensão média filtrada está ruim, aí você usa o osciloscópio para chegar na análise. Aí você pergunta, será que o capacitor não está com o seu valor errado? Aí entra a capacitância, aí você vai pegar aqui a tua ponte LCR, vai medir aqui a capacitância do capacitor, vai medir a ESR, fator de qualidade, fator de dissipação, a DCR do teu capacitor, usando a ponte LCR para você ter certeza se esse capacitor está bom ou se ele está ruim. Fora isso, se você suspeita, você vai ter que trocar. Porque você não sabe, você não tem certeza. Você não sabe se é. Aí você vai com o multímetro, você não sabe se essa tensão está certa. Aí você vai com a ponte LCR, você não sabe. Você sabe medir capacitância, outras variáveis você não sabe. Aí você usa o osciloscópio, você não sabe se aquela VC mínima está boa ou está ruim. Você nem sabe que esse capacitor sustenta só a VC mínima. Então esses instrumentos se tornaram inúteis. Então resta você o quê? Desliga o equipamento, cara, e troca esse capacitor e bora. Para você não perder teu tempo com o osciloscópio, com a ponte LCR, com o multímetro. Já que você tem dúvida, não entende o funcionamento, parte para a troca. Claro que você vai para tentativa e erro. Né? Então o conhecimento ele é muito importante. Então nesse caso aqui, nessa análise aqui do capacitor, eu posso aplicar 3 tipos de análise. Só que para me fazer isso, eu preciso de 3 tipos de conhecimento. Né? Eu preciso de 3 tipos de conhecimento aqui.
Então eu preciso saber qual a função desse capacitor, o que ele está fazendo aqui, eu preciso entender o comportamento dele em DC, eu preciso conhecer o comportamento dele com a ondulação que vai ter aqui, EAC, eu preciso saber o que esse cara sustenta quando eu vou usar o osciloscópio, qual é a função dele ali na forma de onda, se aquela ondulação está certa ou está errada. Se porventura você vê que está errado, você pode analisar o capacitor usando uma ponte LCR dizendo, vou medir todas as variáveis do meu capacitor para ver se ele realmente está bom. Aí você tem uma profundidade de análise de circuito. Então você observa que nesse mesmo componente eu posso simplesmente fazer a medição, eu posso analisar a tensão DC média filtrada e posso analisar a tensão de ondulação com o osciloscópio. Olha só os níveis, então nós estamos falando de uma técnica de medição de componente, quando eu vou medir o capacitor. A técnica de análise DC, quando você está medindo a DC do capacitor, a média filtrada. E a técnica de análise de sinais usando o osciloscópio, né? E aqui a técnica de análise de sinais usando o osciloscópio, para quê? Para você ver se aquela ondulação está dentro dos fatores, dentro dos valores adequados, né? Então, olha só, é disso que eu estou dizendo para você. Que esses instrumentos bem aplicados, na hora certa, baseado em conhecimento, você vai conseguir muito bem, né? Muito bem, ter 3 técnicas de análise de efeito, né? E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que seu dia seja muito mais produtivo, porque você sabe a função desse, sabe desse e sabe desse. E hoje não tem outras. Esses 3 instrumentos são fundamentais, só que exige de vocês conhecimentos diferenciados, né? Fazer uma análise DC, não adianta você só querer, você vai ter que entender comportamento de componente, você vai ter que entender como os circuitos funcionam, você vai ter que saber a função de cada um para você saber se aquilo ali está certo ou está errado. Fazer uma análise de sinais vai ser a mesma coisa, vai precisar entender o comportamento desses componentes em alternado, em AC. E AC não é 60 Hz, é um PWM, é uma senoidal, é uma modulação, certo? É um controle, é um pulso, é um disparo. Tem muitas funções aqui que você leva na análise AC, né? Então, o conhecimento certo, com o equipamento certo, o resultado disso é igual ao sucesso. Agora, falta de conhecimento com o equipamento certo, você não vai conseguir nem aplicar o teu equipamento. Agora, muito equipamento sem conhecimento, você também não vai fluir nada na sua análise. Então, você precisa entender essas premissas, né? Vamos dar um exemplo aqui. Então, vamos dar um exemplo aqui no tablet aqui, né? Vamos lá, por exemplo. Então, você tem um conhecimento, aí você conhece componente, análise DC e análise AC. Isso aqui mais instrumentos, aí entra, você também sabe manusear os instrumentos. Isso aqui é igual sucesso. É um técnico de alto nível. Isso aqui são os especialistas. Ó. Ele tem 3 níveis de análise, sabe usar todos os instrumentos, sabe a função de cada um, né? Sabe como os circuitos funcionam. Agora, vamos para o 2. Certo? Vamos para o nível 2. Aí você tem muito instrumento. Você tem a sua bancada, sua bancada é instrumentos na bancada. Bancada top. Tem tudo aí. Menos conhecimento. Aí você não entende com profundidade componente, você não sabe a técnica na análise DC e você não sabe a técnica na análise AC. Né? Então vamos lá. Então você tem uma bancada top, cara. Você tem todo o conhecimento. Você está, mas só que o seu conhecimento em eletrônica, em dispositivo, em circuito, em análise AC, em análise DC é ruim. Isso aqui é igual ao quê? Sofrimento. E improdutividade. Né? Agora vamos dizer o seguinte, o 3 também não adianta. Muito conhecimento. Né? Tem todo conhecimento, menos instrumento. Acho que só o multímetro resolve. Claro que tem muito conhecimento, não vai pensar que só o multímetro resolve. Isso aqui também é igual ao sofrimento. Então, isso aqui é a mais pura realidade que poucos professores no Brasil vão contar para você. Né? Poucos vão te revelar.
E se você acreditar no que eu estou dizendo e começar a refletir sobre isso, você vai ver que é exatamente o que acontece no seu dia a dia. Eu vejo, por exemplo, nós vamos fazer a Semana do Reparo. Eu tenho certeza que vai ter um monte de gente querendo comprar equipamento. Professor, o que eu compro? O que eu vou comprar primeiro? Eu falo, não vai comprar nada. Vai conhecer primeiro, senão você não vai nem conseguir usar o instrumento, seu instrumento só vai te... Né? Então, qual o grande recado que eu dou para você? Antes de você investir em equipamento, né, investe em conhecimento para você saber usar aquele equipamento. Senão você vai colocar equipamento que você não consegue usar os recursos que o equipamento tem. Eu vejo gente comprando osciloscópio top, eu não sou contra, tem que ter, eu sonho que você chegue em equipamentos avançados. Mas quando você chegar em equipamentos avançados, que você também tenha conhecimentos avançados para você saber utilizar. Se você acha que a marca é ruim, você acha que o osciloscópio é ruim, você acha que o multímetro é ruim, você acha que o equipamento é ruim, e não é o equipamento. É porque você não consegue usar os recursos que o equipamento tem porque te falta conhecimento. Então, se você pensar nisso aqui, ó, você precisa ter conhecimento, muito conhecimento de componente, muito conhecimento de análise DC, muito conhecimento de análise AC. Se você pegar essas três combinações, vai realizar um sonho que você tem. Quando você conhece muito de componente, de circuitos, comportamento dos componentes em AC, comportamento dos componentes em DC. Aí, isso aqui, sabe que isso aqui é igual? Isso aqui resulta, é igual análise de circuito. Quando você conhece o componente, conhece o circuito, comportamento em AC, comportamento em DC, sabe sinais, sabe os processamentos de sinais, sabe tudo isso? Isso aqui é igual a análise de circuito. Essa análise que você sonha em fazer, você só não consegue fazer porque te falta esses conhecimentos. Eu vejo muitos alunos perguntando, professor, me ensina a fazer análise de esquemático. Ué, a análise de circuito ela é igual a análise esquemática. Então, agora aqui está a resposta. Professor, por que eu não consigo analisar esquemático, professor? Professor, o senhor tem curso de análise esquemática? A coisa que eu mais escuto. Professor, o senhor tem curso de análise esquemática? Eu vou dizer para ele, não tem. Eu tenho curso de análise de circuito. Porque a análise de circuito automaticamente ensina a fazer análise esquemática. Ou seja, se eu pegar esse circuitinho aqui, ó, colocar esse circuitinho aqui, por exemplo, né? Deixa eu fazer diferente. Se eu pegar esse circuitinho aqui, ó, um exemplo bem simples, ó, né? Pegar esse aqui, ó, colocar dois diodinhos assim, né? E aplicar aqui um sinal assim, 20 volts menos 20, e perguntar qual o sinal que nós vamos ter na saída. Aí se eu perguntasse qual a tensão DC de saída, ele não sabe. Se eu perguntar qual o tipo de sinal que eu tenho na saída, não sabe. Então, isso aqui automaticamente, conhecendo o comportamento dos diodos, conhecendo o comportamento do resistor, conhecendo o tipo de sinal, você consegue saber o que vai ter na saída. Né? Fazendo análise AC, sabe fazer análise DC. E com duas medições, você consegue, duas ou uma medição de sinal de entrada, sinal de saída, você já sabe se esse circuito aqui está bom ou está ruim. Não precisa medir, não precisa levantar, não precisa desligar, porque você sabe fazer análise AC. Você entende o comportamento. Aí você vai entender, a pessoa vai entrar esse sinal de mais menos 20, vai sair um sinalzinho aí de mais 0,7 e menos 0,7. Ah, então vai ser isso que vai sair? Sim. Aí você fala, ah, não, professor, tá saindo, tá bom. Pronto. Aí imagina aí quando você não sabe o funcionamento do circuito, aí não sabe usar o osciloscópio, não sabe usar o multímetro, o que você vai fazer? Você vai desligar o equipamento, vai medir o resistor, vai medir o diodo, vai medir. Aí vai medir o diodo de forma errada, porque vai usar multímetro para medir diodo, não injetando tensão. Né? A única coisa que você vai fazer certo é medir o resistor. Porque daí você vai usar a escala ômica do resistor para medir. Aí você vai medir o diodo de forma errada e vai medir o resistor de forma certa. Então você pode ser levado ao erro. Agora, nem precisava medir nada, não precisava desligar nada, não precisava... E outra, isso na era SMD, a sua dificuldade aumenta para ficar medindo esses componentes. Então eu vim aqui dizer para você que essa análise de circuito que você sonha, essa análise de efeito que você sonha, esse sonho que você tem de usar os instrumentos certos, de não ter só uma técnica de análise de circuito, você ter 3 técnicas de análise de efeito, ela é perfeita. E ela ajuda e ela é essencial, extremamente necessária. E eu gostaria muito que você atingisse esse nível. Começando como? Abrindo a sua mente.
acreditando que o que eu estou te falando é verdade. E buscar esse raciocínio, esse estilo de conhecimento, certo? Você precisa, certo? Você precisa ter essa ideia. Eu estou fazendo uma proposta para você aqui de qual? Saber usar os instrumentos, ter conhecimento, né? E a utilização desses duas grandezas, que é os instrumentos mais o conhecimento, o resultado é a análise de circuito que você sonha e as técnicas de análise de efeito que você sonha. E você entendendo isso que eu estou dizendo, você nunca mais vai precisar desligar o equipamento para ficar analisando. Você vai sempre analisar por sinais ou por tensões. Vai saber as tensões em cada ponto, vai saber o comportamento, vai saber analisar datasheet, vai saber análise esquemática, entende cada circuito, cada junção de componentes, da maneira que você ligar, você entende o que está acontecendo, sabe as formas de onda, sabe o sinal que entra, sabe que sinal que sai, sabe fazer reversa, sabe trabalhar com esquemático, sabe trabalhar sem esquemático, sabe analisar uma datasheet. Esse é o meu sonho. Esse é o sonho que eu gostaria que você atingisse. Isso é o que a Instrutiva prega. Isso é o que nós ensinamos. É exatamente isso que a gente oferece para os nossos alunos. E outra coisa, vocês acham que a gente também não sofre por causa disso? A gente sofre. Por que a gente sofre? Porque a gente oferece isso. Porque a gente sabe que isso resolve o problema. Mas aí os técnicos vêm da bancada, né? Vêm da bancada. Aí quando ele chega no curso, se eu dou uma aula avançada de diodo, ele acha que não precisa. Se eu dou uma aula de sinais, para ele entender e interpretar o osciloscópio, ele acha que não precisa. Se eu dou uma aula como é que polariza um transistor, ele acha que não precisa, porque ele quer prática, 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 prática. A prática ele já tem, né? Se ele tem a prática de anos de experiência, e ele está precisando de mais, isso que aí ele quer conhecimento, porque não está conseguindo evoluir, isso significa que só a prática não resolveu o problema. Aí o que eles querem? Que a gente reincida no segundo erro, que a vida inteira dele tem de prática, que ele não aprendeu, ele quer ir para um curso que seja totalmente prático para conseguir no mesmo erro. Aí você vai cair num curso de dicas e macetes e também não resolve o seu problema, você vai ver, pô, mas aí também não resolveu, comprei o curso, não deu certo. A análise de circuito ela é um amargo remédio. Poucos entendem isso. E eu não vou abrir mão do nosso treinamento. Nosso treinamento tem teoria aplicado na prática, mas tem teoria, tem análise, não é nem teoria, é análise de circuito, é muita análise da datasheet, é análise de comportamento de componente em AC, é análise de comportamento de componente em DC, é análise de sinais, é análise por tensões contínuas, é análise por sinais. Esse é o nosso treinamento. É o remédio que você precisa. E aí, então, o que eu falei aqui, vocês sabem que isso é verdade. Então, se você quer mudar o teu dia a dia de bancada, se você quer evoluir, não é na bancada que você vai crescer. Disse isso numa aula que eu fiz ontem. Você vai ter que crescer fora dela. É entender o comportamento, análise AC, análise DC, análise de circuito, análise de efeito, datasheet. É aí que você vai crescer, né? Então, eu quero dizer para você o seguinte, eu gostaria de dizer para você que era fácil. Eu gostaria de dizer aqui, você, olha, para você usar o osciloscópio, vai lá e faz só meu curso de osciloscópio. E não adianta, sei lá, só fazer o curso de osciloscópio se antes você não sabe os sinais daquilo que você vai medir. Aí vai pegar o curso de osciloscópio, aprender a manusear o osciloscópio, é uma parte. Mas os sinais que tem na placa, você precisa estudar a placa, você precisa estudar a eletrônica para você saber. Aí a pergunta é, a eletrônica está evoluindo, a pergunta é, até quando nós vamos ficar arcaico na filosofia da década de 80? Essa filosofia é da década de 80. É da década de 90. Ou você passou por ela como eu passei e está aqui até hoje, ou você aprendeu com quem aprendeu lá e você herdou isso aí. Então fuja desse negócio, né? Escute o que eu estou dizendo para você que você vai ter sucesso na manutenção. A análise de circuito que você sonha, a análise de efeito que você quer, o conhecimento de placas e circuito que você sonha, querer que eu sei que você sonha, entender as tensões em cada ponto, entender todos os sinais que tem numa placa, saber manusear bem o osciloscópio, entender tudo o que está acontecendo, saber analisar o datasheet, saber analisar, eu digo para você que não vai ser na bancada que você vai aprender. E também não vai ser fácil. Vai ter que ter algum tempo de dedicação aí. Mas é possível, em um ano você virar seu jogo. Né? Um ano é possível você virar esse jogo se você for dedicado. Você fala assim, 2026, professor, eu quero chegar no 2026, né? Com a minha bancada cheia de conhecimento. Porque eu vou me dedicar a 2026, eu vou chegar lá em 2026, eu não vou repetir o que eu fiz em 2025, eu vou encarar as teorias. Sabe qual é o remédio mais amargo da sua vida na bancada? Chama-se teoria. Enquanto você não admitir que o que você precisa é teoria, você não vai sair do lugar, queira você acreditar em mim ou não. Porque eletrônica é algo que não se vê.
você não sente cheiro, você não enxerga, e se você colocar muito, ela leva choque. A única parte que você podia palpar da eletrônica, ela é tão ingrata que te dá choque. Então ela você também não é palpável, porque você pode correr risco de segurança elétrica. Pode levar um choque, pode morrer. Então vamos dizer assim, então a eletrônica é algo, se você não entendeu isso, entende uma vez por todas. A eletrônica você não enxerga com os seus olhos, você não sente cheiro. Se você tentar sentir o sabor, você vai morrer. E se você colocar a mão, você vai levar choque. Então como é que você vai olhar para a eletrônica? Só identificando componentes? A única coisa que você vai aprender de fora é assim, olha, um capacitor, um fusível, um resistor, um transformador, um capacitor, um conector. Vai viver assim a eletrônica a vida inteira? Aí te perguntar como funciona? Não sei, eu só sei que aprendi a medir com a escala ohmica. Se eu colocar o botinho, ele vai dar um pulsinho, em volta não pode dar mais nada. Se der, tá com fuga, eu troco. Até quando nós vamos ficar assim? Ah, eu aprendi com o de outro, você inverte de um, não dá nada do outro, ele conduz. Aí o transistor é o seguinte, tem uma loucura, depende do horário, da região e depende da temperatura. Eu coloco positivo na base, negativo no emissor, ele, então se for um analógico, ele é um PNP, se for um digital, ele é um NPN. Então tem que conduzir de base para emissor. É até quando, gente? Né? Então eu quero dizer para você, não importa em quantos anos você tem de bancada. Não importa se você está começando do zero. Se você estiver começando do zero, meu amigo, eu te dei uma dica aqui para você crescer pro resto da sua vida. Se você já está na área, vai ter que fazer o que eu fiz. Admitir que eu precisava mudar, admitir que eu precisava crescer e admitir que o que eu precisava era de conhecimento teórico. Porque era o conhecimento teórico que é o remédio amargo para o teu sucesso. Acredite você ou não. Então, quando você vir num curso que só tem prática, isso é curso de dicas e macete. Corra, porque ele está repetindo o mesmo processo da sua bancada. Então, se o curso é muito prático, não te ensina como as coisas funcionam, quer dizer que ele está repetindo o mesmo problema que você tem na bancada. E a bancada você já viu que não fez você crescer. Ela não fez você evoluir. Aí você está indo para um curso que está com o mesmo remédio. E como é que você vai desenvolver? Você só mudou de bancada. Você saiu da bancada, foi para a tela, mas a tela também é bancada. Você está indo mais do mesmo. Aí é macete, dicas e macete. Sabe o que vai acontecer? Você não vai evoluir. Eu poderia pegar essa placa aqui, ó, te dar um curso de macete. Olha, IPM faz isso, Ponte faz isso, tá? Se der esse defeito, esse erro, você troca isso. Esse erro, você troca aquilo. Olha, esse erro é aqui, ó. Esse erro é aqui. E aí, se sair fora disso, é escravo. Eu não quero que você se escravize. E a única maneira de você não se escravizar, vou repetir, não tem outro remédio para você, queira você acreditar em mim ou não. Você acha que eu tô com blá blá blá, com blé blé blé? A teoria é o santo remédio amargo que você precisa. Entenda isso e você vai ter sucesso. Entenda isso e você vai ver como que a tua banca, a tua prática vai mudar. A verdadeira prática não está na bancada, está na teoria, porque a teoria te ensina o que você fazer na bancada. Isso é prática. Prática por prática é igual a sofrimento. Agora, teoria aplicada na prática é análise de circuito, é análise de efeito. Então, se você acreditar no que eu estou dizendo, você vai fazer de você um 2026 diferentes. Estudando pra caramba, entendendo a fundo como as coisas funcionam, com profundidade, com muito conhecimento. Então, antes do instrumento, vem o conhecimento. Porque instrumento sem conhecimento é osciloscópio empoeirado, é osciloscópio jogado fora. Né? Osciloscópio sem conhecimento é abandono na bancada, olha para ele, sabe que é bom, mas não consegue usar. Sabe aquele cara, o cara fala assim, cara, eu sei que esse trem é bom, cara, mas eu não consigo utilizar os recursos dele. Eu sei que isso aí funciona bem na bancada, mas eu não consigo utilizar. Você fala, cara, você está com a solução. Sabe a solução que está na sua bancada e você não consegue palpar? Você só não consegue palpar, porque essa solução que esses instrumentos podem te oferecer para você no seu dia a dia está aqui, ó. Não está aqui. Então, desejo para você um 2026 com muita teoria. Não caia nesse blá blá blá. Tem que ter prática? Tem que ter. Nossos cursos têm prática, muita prática, mas é pôr em prática. A gente estuda primeiro um funcionamento e aplica na bancada. Porque isso a teoria é um remédio para a bancada. Se você entender, eu sei que você não concorda. Eu sei que você está achando que isso não existe, que escola boa, curso bom é curso prático, curso bom é dicas e macetes, só que é mais o mesmo. Isso você já tem na tua bancada o dia inteiro. E aí você não precisa pagar para ter dicas e macetes. Vai nos grupos de WhatsApp que você vai ter dica. Entre em 100 grupos de WhatsApp, um vai te dar uma dica, outro vai te dar outra, outro não precisa nem pagar. Né? Então, o que eu quero dizer para você, o que você precisa
É teoria. A única maneira de você enxergar a eletrônica é pela instrumentação. E a única maneira de você entender de instrumentação é pelo conhecimento. Então, a eletrônica não vai a nada se não for para a teoria. Como que o resistor comporta? Teoria. Qual a tensão que tem entre dois resistores? Teoria. Você precisa até calcular. Se você não calcular, você também não sabe quantos volts tem ali, né? Certo? Então, é isso. Então, antes do instrumento, vem o conhecimento. Então, eu queria convidar você, mais uma vez, já fiz esse convite, quero fazer esse convite de novo. Na descrição do nosso link, tem um link onde nós vamos avançar mais ainda nessas abordagens de conhecimento. Teoria aplicada na prática. Prática por prática é dicas e macetes. Teoria aplicada na prática é análise de circuito e análise de defeito. Então, você quer entender análise de circuito e análise de defeito? Teoria aplicada na prática é análise de circuito e análise de defeito. Prática por prática é dicas e macetes. Ou seja, quando eu te mostro um defeito, te falo o que você tem que fazer e não te explico por quê, isso é prática por prática, é dicas e macetes. E na escola você tem uma coisa que eu não gosto, é dicas e macetes. Aqui é conhecimento aplicado na bancada, aqui nós temos uma eletrônica aplicada. Se você quiser participar da maior semana de reparos e placas eletrônicas do país, onde eu vou te fazer eletrônica aplicada, com aulas aplicadas, teoria aplicada na prática, e te explicar o porquê e o como de cada coisa, então abaixo desse vídeo aí está aparecendo um link onde você vai descrever. E detalhe, você se inscrevendo nesse link, você vai poder participar do maior evento de semana de reparos e placas eletrônicas, onde tudo isso que eu falei eu vou te mostrar na bancada, acontecer na bancada. E aí eu quero dizer para você o seguinte, você faz a sua inscrição, é gratuito, o evento é gratuito. Além disso, você vai receber uma apostila com mais de 250 páginas explicando o funcionamento de componentes. Já é o seu início de entender as teorias dos componentes. Se você não entender a teoria de componente, você não sabe analisar. E se você não sabe analisar, como é que você vai só sofrer na bancada? Então, se inscreva, vai estar na descrição desse vídeo, eu não sei que hora você vai estar assistindo, né? Em todas as nossas redes sociais nós estamos transmitindo esse evento. Então, você em qual rede social que você esteja, não importa, entre, vai para o grupo de WhatsApp, receba seus materiais, receba um link onde você tem mais aulas lá para você poder assistir. Então, espero você e até o nosso evento, o maior evento de semana de reparos e placas eletrônicas do país. Estude, lembre-se, conhecimento vem antes do instrumento. Até mais.